Que a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês, meus irmãos. Convido a todos agora a estarem junto comigo fazendo uma oração. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos em nossas vidas, pelos teus livramentos, Pai, que o Senhor tem nos permitido ter, Pai, a cada dia. Nós sabemos que a cada manhã, Senhor, as tuas misericórdias têm sido renovadas, Deus. E por isso nós te agradecemos, Pai. Nos abençoa neste dia de hoje, Pai. Nos dá o livramento. Abençoa cada irmão da Nova Aliança, Pai. Com toda a sorte de bênção. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que ainda há de fazer, Pai. Muito obrigado, Pai, por mais este dia na Tua santa presença, onde nós podemos estar louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai. A Ti somos gratos, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te oramos agradecidos. Amém. Irmãos, nós estamos ainda na temática falando sobre as necessidades da igreja hoje e em especial hoje a gente vai falar um pouco sobre a necessidade e a importância que a igreja tem de estar proclamando o Evangelho. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Atos, número 13, versículo 47, que diz: Pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim que seja para a salvação até os confins da terra. Então Deus deixou essa ordem, né, para que nós continuássemos a pregar a palavra de Deus cessantemente. Mesmo sabendo que a gente está passando por momentos difíceis, né? E agora um pouco mais, mas que a gente nunca deixe de estar pregando o Evangelho, de estar falando, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda não conhecem o Evangelho. Então, assim, e é uma ordem que Deus nos dá de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, que Deus continue a abençoar vocês, que dê um dia assim de paz, na Santa Presença e livrando cada irmão dessa doença, que possa cada irmão estar um abençoando o outro, ainda que distante, mas que a gente possa estar olhando o próximo, continuar estar orando uns pelos outros e assim a gente sabe que breve Deus vai entrar com providência e fazer com que tudo volte ao normal. Ainda vamos seguir com o culto. A nossa irmã Efigênia estará fazendo uma oração. Logo após, o nosso irmão Valdir vai estar fazendo uma leitura bíblica que está lá em Romanos 10, de 11 a 18. Em seguida, temos o nosso pastor trazendo a nossa reflexão e depois o nosso irmão Jefferson com uma mensagem musical. Desde já, deixo um grande abraço a todos os irmãos. Igreja do Senhor Jesus, a graça e a paz. Irmãos, nesse momento nós vamos agradecer a Deus pelo dom da vida e, sobretudo, pelo dom da salvação que Ele nos concede por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome, Senhor Deus, por tudo quanto tu és. Tu és onisciente, onipotente, onipresente, tu és santo, justo, misericordioso, e as tuas misericórdias, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Querido Deus, estamos aqui para bendizer ao Senhor também, Pai querido e amado, pela vida de cada um de nós, pelo nosso lar, pelas nossas famílias, agradecer e bendizer o teu nome, Senhor Deus, pela saúde, agradecer ao Senhor, Deus amado, pela vida de cada irmão em Cristo Jesus, bendizer o teu nome, Deus amado e querido, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para nos lavar e remir, para nos dar a salvação, a vida eterna. Glorificado e exaltado para todo sempre, Senhor, seja o teu santo e grandioso nome. Te louvamos, te bendizemos pela vida dos nossos líderes, pastor Carlos Humberto, meu Senhor e meu Deus, e a sua família, a quem o Senhor tem direcionado através do seu Espírito, Senhor Deus, para que possa nos conduzir, Senhor Deus, sem nos faltar o alimento espiritual, a tua palavra, os teus ensinamentos. Bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Senhor e meu Deus. Por isso te louvamos, te bendizemos, exaltamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, irmãos.
Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um só é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo: porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém. Graça e paz, irmãos. Hoje nós queremos falar sobre a necessidade da igreja de proclamar, anunciar o Evangelho de Cristo. E para tanto nós queremos fazer a leitura que está no profeta Isaías, no capítulo 12, que diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome e tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai quão excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Irmãos, com base nesse texto que acabamos de ler, Isaías capítulo 12, quando ele fala sobre proclamar o Evangelho às nações, esse texto fala que nós deveríamos anunciar, deveríamos proclamar, deveríamos trazer esse conhecimento do Evangelho, da presença de Deus, da ação de Deus na humanidade para todas as nações. Então, é necessário que a igreja continue nos dias de hoje proclamando o Evangelho de Cristo. Quando nós testemunhamos de Cristo, nós vamos entender, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 16, ele disse: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque a mim me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Então nós entendemos que para a igreja a proclamação do Evangelho é uma obrigação, mas antes de tudo é um privilégio que nós temos, um privilégio único. Quando o profeta Isaías ele disse: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque Ele é minha força, o meu cântico se tornou a minha salvação. E ele diz: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Ele está falando de uma experiência que somente pessoas privilegiadas terão, de conhecer a Deus na intimidade, conhecer a Deus pela revelação da graça, da palavra de Deus, ter esse Evangelho da graça, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então é uma ação exclusiva na vida daquele que crê no Evangelho, na Escritura Sagrada, aquele que entende que Jesus Cristo é o Senhor e aquele que se submete ao senhorio de Cristo e que vai agora adequar a sua vida à palavra de Deus e não a palavra à sua vida. Então nós cumprimos, vivemos aquilo que está escrito. E a missão da igreja é proclamar, pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, isso quer dizer que nós estamos conduzindo pessoas a Cristo.
Não é uma missão fácil trazer uma pessoa que está dentro de um contexto que nós entendemos como um contexto do mundo. Em 1 João capítulo 5, verso 19 diz que o mundo jaz no maligno, e em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz que Deus deste século cega o entendimento das pessoas para que elas não creiam nesse evangelho que nós cremos e que nós pregamos. O evangelho foi inicialmente pregado pelos apóstolos. Depois que Jesus é assunto aos céus, Atos capítulo 1, verso 11, nós falamos sobre isso na semana passada. Então foi dito àqueles homens: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, ele haverá de retornar. E a igreja, é dada à igreja essa missão de proclamar a volta de Cristo, proclamar Cristo como Senhor. E esse evangelho que os apóstolos pregavam era um evangelho de uma forma simples. Eles anunciavam de uma forma extremamente simples, mas com poder e autoridade. Então, esse mesmo evangelho, a mensagem do evangelho que a igreja de hoje deve pregar, ela tem que ser simples e clara. Ela vai ensinar, primeiramente, que Deus, o Pai, criou a humanidade, criou o homem. E nós entendemos isso quando nós estudamos ali os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Deus é o Criador, mas também Ele é o Senhor da vida. Por isso que quando Ele criou Adão e Eva, Ele estabeleceu limites. Ele deu promessas, mas Ele estabeleceu limites. Mas quando o primeiro homem, Adão, ele extrapolou o limite estabelecido por Deus, então o pecado entrou no mundo. Aí nós entendemos que Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por ele a morte. Então a morte passou a todos os homens, consequentemente todos pecaram. Então nós somos pecadores. Deus nos criou perfeitos, mas nós pecamos, somos pecadores. E o pecado nos afasta de Deus. E só Deus pode perdoar o pecado do homem, o pecado da humanidade. João capítulo 1, verso 29 diz... João aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é claro, o Evangelho é simples e claro. Só Jesus Cristo pode salvar, só Cristo salva. Atos capítulo 4, verso 12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, na simplicidade da mensagem do Evangelho, nós vamos entender o seguinte: eu preciso reconhecer meu pecado, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso confessar. Está lá, 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu vou me arrepender. Eu vou reconhecer primeiro meus pecados, vou me arrepender dos meus pecados, vou confessar os meus pecados e vou declarar minha fé em Cristo como aquele que derramou o seu sangue naquela cruz para perdoar os meus pecados. E na hora que eu me identifico com Cristo e confesso a Cristo como Senhor, mediante, lógico, o arrependimento e fé, eu recebo a salvação. Efésios capítulo 2, verso 8 diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E a igreja precisa anunciar isso. A igreja precisa anunciar sobre o sangue de Jesus Cristo. Está lá em 1 João capítulo 1, verso 7. Ele diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Há poder no sangue de Jesus Cristo, e é o único poder que pode limpar os nossos pecados. Quando a igreja anuncia, proclama o Evangelho, ela precisa falar, além do sangue, falar do inferno, a morte do inferno. E o inferno é o lugar para onde irão as pessoas que não aceitam a Cristo, não reconhecem a Cristo como Senhor. Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 21, Ele disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se ele não vai entrar no reino dos céus,
ele está sujeito à morte e ao inferno. A igreja, quando proclama o Evangelho de Cristo, ela precisa ensinar acerca do temor a Deus. Por que nós não pecamos quando somos tentados? Porque, do contrário, toda tentação produziria um pecado e, consequentemente, nos afastaria de Deus. Nós até pecamos. 1 João capítulo 2, verso 1, ele disse: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Então, se nós pecarmos, quando formos tentados, nós ainda temos um advogado. Mas nós tememos a Deus, e o nosso temor, nosso respeito, nossa honra a Deus faz com que nós, na hora da tentação, nós escolhamos não pecar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, ele disse que não viria sobre nós tentação senão humana, mas junto com a tentação ele nos dá o escape para que nós possamos suportar. E assim, nós vamos também ensinar sobre a santidade. O que é santidade? É você se separar do mal, do pecado, do mundo e se consagrar a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14, declara que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E nós vamos ensinando essas coisas, proclamando essas coisas, pregando essas coisas, arrependimento, confissão de pecados e essa bênção maior que é você receber a salvação. João capítulo 17, verso 3, Jesus falando sobre a vida eterna, ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então essa é a mensagem que nós estamos proclamando como igreja do século XXI. Jesus Cristo é o Senhor que morreu na cruz por nós, embora Ele não tivesse pecado, Ele fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. Jesus nos ama e Ele quer nos salvar. E essa é a proclamação que a igreja precisa fazer nos dias atuais. Deus nos abençoe e que nós sejamos uma igreja proclamadora do Evangelho, uma igreja que conhece a Deus para torná-lo conhecido ao mundo. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, irmãos. E nós vamos mais uma vez estar glorificando ao nosso Deus, louvando ao Deus único, ao Deus poderoso. Não desista dos seus sonhos. Não largue a rede, não largue o arado, siga em frente. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas suas lágrimas e mandou a ti falar. É porque Ele te pegou e volte lá, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não sou eu que estou dizendo, não. É Deus que está dizendo que vai honrar você. Não desista, não desista. Amanheceu, nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado,
nós estamos concluindo esse culto hoje com muitas maravilhas que Deus tem feito em nós e através de nós. Nós estamos nesse momento diante dessa palavra, desse desafio, e você que nos ouve hoje, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você pode fazer uma oração onde você está e confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida e receber a salvação. Então ore comigo nesta hora e diga assim: Senhor Jesus, eu sou um pecador e me arrependo dos meus pecados pelos quais Jesus Cristo morreu naquela cruz, e abro a porta do meu coração e te convido para entrar na minha vida, para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Vamos orar mais uma vez agora, todos juntos, pedindo a bênção plena do Senhor sobre a vida da igreja e das nossas famílias. Senhor Deus e Pai, que a Tua graça salvadora, o Teu amor eterno e as consolações do Teu Espírito, Senhor, seja com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém. Jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus